nossos milhares, quiçá milhões de fãs. Mais uma vez eu estou na Toca do Leão e hoje eu vou bater um papo com um cara que foi muito citado ultimamente. Estou aqui com Dirson Neto, diretor de futebol do Leão. Muito obrigado. Eu que agradeço. Seja bem-vindo Obrigado. ao É Nós Queiroz, o canal de maior garbo e elegância da internet mundial. Seja bem-vindo, bora bater esse papo? Vamos, Paulo. Estou à disposição. O convite foi muito bem-vindo e nunca é ruim conversar sobre o Clube do Remo. Então pronto. Quer saber o que o Dirson vai falar? Será que ele vai tirar as tuas dúvidas? Então eu já te peço. Vem com nós, papai. Dirson, uma das coisas que anda rolando por aí é o seguinte. Por isso que eu vou começar desse jeito. Quem é o Dirson? Me fala aí. Qual é a tua profissão e tal? Meio como se tu fosse te apresentar pra galera. Tu entendeu o porquê eu tô perguntando isso? Meu nome é Dirson, né? Dirson Medeiros Silva Neto. Minha profissão, eu sou contador, sou concursado no Tribunal de Contas, no cargo de analista de controle interno, que hoje em dia é auditor. Eita. Eu tenho 2 pós-graduações na área, uma em contabilidade pública e outra em contabilidade tributária. E, como todos os brasileiros que eu falo, são um dos apaixonados por futebol, né? E isso fez que, desde criança, até gosto mais de futebol do que minha própria profissão, porque o meu estudo, então desde criança sempre acompanhei muita coisa, sempre vi muita coisa. Então, fez que eu virasse diretor de futebol. É o 4º ano que eu estou indo para esse cargo. Na verdade, quase 4 anos, porque eu entrei mais ou menos lá por abril de 2015, em março de 2015. Então, 2015, meu primeiro ano, foi um ano meio quebrado. Não começou desde o início, mas diante das circunstâncias que estava o clube, acabei aceitando. Então, estou aqui até hoje. Tive 1 ano e 8 meses. E um pedaço da gestão do Manuel Ribeiro, a gestão toda do André. Não, na verdade, a gestão toda do Manuel Ribeiro, a gestão do André e agora com o Fábio, né? Desculpa. Eu acredito que apesar de algumas pedras, a gente está no caminho certo. Pois é, uma das coisas disso que a galera fala assim e que mandaram até uma pergunta para mim dizendo, pergunta para ele qual é a experiência dele. Aí eu respondi de volta, tá bom, beleza, vou perguntar. Me diz tu, qual é o básico que tu imaginas que o diretor de futebol de um clube tem que ter? O básico, porque o cara diz, ele não tem experiência, ou ele tem muita, mas tudo bem, qual é o básico aceitável da torcida? Então assim, tu veio pro futebol do Remo pela paixão, e aí eu vou perguntar para ti assim, como é a formação, para tu explicar para a galera, como é a formação da diretoria do Remo, é uma tríade ainda, tu, Ian e Paulão, né? Então assim, explica isso, no futebol, o que te trouxe foi a paixão, trouxeste alguém mais preparado academicamente, alguém que entende de mercado, como é isso? E aproveita e diz como é que funciona hoje a diretoria de futebol do Remo, incluindo o Quila. Como é que isso funciona? Eu vou falar um pouco como eu cheguei no cargo, Paulo, e até hoje. Em 2015, eu me tornei conselheiro do clube. E no meu primeiro ano de conselheiro, eu fui eleito para o cargo do conselho fiscal, até pela minha profissão. E quando eu era do conselho fiscal, era naquela época do Minoa, que as coisas não estavam andando muito bem, que os jogadores não estavam reclamando de salário. Só entre bucha, né? Só entre situação ruim. É bacana as pessoas que entram na hora boa, mas sempre entram nas coisas ruins, mas pra mim, às vezes é até melhor. Então, aí tava com problema, clube totalmente dividido politicamente, jogadores fazendo greve naquela época, e aí o Manuel Ribeiro convocou algumas pessoas, entre eu fui um dos escolhidos, para a gente praticamente tomar conta do futebol nessa época. E foi naquela época que o Remo estava quase eliminado na Copa Verde pro Paysandu. Com 2-0? Com 2-0. Foi nessa época que a gente assumiu um pouquinho antes. E fomos pro jogo, ganhamos, fomos para a final da Copa Verde. Aí depois teve um repá pela semifinal do Campeonato Paraense, ganhamos de 2-1. Foi até 2 gols do Patito. Um momento que ou era o inferno ou recomeça. Exatamente.
O Cacaio, né? Era com o Cacaio. E aí fomos para aquela final do Independente, ganhamos o Independente. Aí eu posso te dizer que eu não participei efetivamente dos 100%, mas eu posso te dizer que eu participava. Esse já foi meu primeiro título paraense lá quando cheguei. E não... Aí depois disso a gente achou que as coisas estavam já resolvidas. Nessa época eram eu e mais 2 pessoas, a gente estava meio resolvida. E eu voltei para o Conselho Fiscal, o Minor renunciou e o Manuel Ribeiro assume. Aí ele convocou 3 pessoas, 4 pessoas para fazer o futebol naquele ano. E aí a gente pegou o clube sem 3 mandos de campo. Entre nós diretamos, fizemos um negócio, levantamos um recurso para O negócio é uma vaquinha. Digamos assim, para levantar. Como é que chama hoje? Crowdfunding, se for para ficar chique. Aí a gente conseguiu segurar esse mês, fizemos 3 jogos fora de casa, 3 jogos com mando, viemos para cá, para Belém, pro último jogo, classificamos em primeiro, fomos dando sequência e conseguimos o acesso. Então, no primeiro ano eu tive um título em acesso. Aí em 2016 tem a eleição, o André ganhou, eu continuei no cargo, aí nessa época já era os diretores e o Paulão. Nessa transição do campeonato de 2015 para 2016 foi muito complicado, porque o clube ainda continuava em descrédito e e tinha muito problema político, a eleição foi em cima, a eleição do André foi uma semana antes O André foi o tapa-buraco ali, né? Foi uma semana antes do início do Campeonato Paraense e o clube estava borbulhando politicamente. Algumas contratações a gente não conseguiu, fomos mal no Paraense, mas avançamos até a semifinal da Copa Verde e até então, que era nosso objetivo principal, que era a Série C. Chegamos naquele jogo, só precisava ganhar aqui do América e aí a gente não conseguiu ganhar. E aí a gente saiu escorraçado naquela época, todo mundo criticava todo mundo que era da gente. E... Qual foi a pergunta mesmo, Bob? Sim, mas aí tá. Hoje tá tu, Ian e Paulão. Tá, eu e Ian e Paulão. Como é que funciona? Tu tem alguma experiência? Eu tô te perguntando isso, porque eu acho que às vezes a galera bate. Eu sou um que faço críticas não ao Ian, não ao Disso, não ao Paulo. Faço crítica à diretoria. Se fosse o Jorginho, o Joãozinho e o Zezinho, ia ser criticado. Até porque tu estás numa função de vidraça. Não tem jeito. Não, eu concordo contigo, Paulo. Eu só acho que tu tens que ter a chance de explicar. Se os caras continuarem achando a mesma coisa, beleza. Eu acho que as críticas, tem que criticar mesmo. Se eu estivesse do outro lado, eu ia criticar. Eu aceito crítica. Tu já estiveste do outro lado, né? E vou voltar para o outro lado. Exatamente. E eu aceito crítica, assim como quando eu via coisas, eu achava errado, eu também fazia minhas críticas, mas eu sabia como criticar. Eu não ia, numa rede social e fazer uma crítica xingando a minha família, xingando pessoas perto de mim, ou mandando... Sem ter uma base... Mandando te fuder. Como a gente vai entrar num papo de contratação, que fala, não tem lateral direito, não tem lateral esquerdo, não tem volante, não tem nada, esse time é ruim. A gente vai entrar individualmente nas contratações que fizemos, a gente vai ver que não é assim como pensa. O futebol é assim, ganhando, independente de estar errado, tá tudo certo. 2015 se a bola entra... 2015 a gente subiu, tinha muita coisa errada aqui dentro, que foi um ano maravilhoso. Tá. Eu concordo. Assim como a gente não conseguiu ano passado subir e perdemos, que pra mim, eu acho que foi a pior derrota que eu já tive na frente do clube, esse 5-1, que... Tá falando do Brusque. Do Brusque, que as coisas totalmente erradas. A gente tem que ter... Foi foda. Pra mim foi vergonhoso. Eu acho o seguinte, cara, assim, beleza, então tu forma uma tríade e vocês vão continuar, né? Não continua. Aí perguntam, quais são as instruções, formação que tem pro quando eu digo formação, não estou falando nem de curso não, tá? Apesar que alguém me falou que, não sei se tu, mas parece que o Ian tem uma formação da CBF, ele e tal, um curso foda e tal. O Ian é formado em futebol pela Universidade de Futebol em São Paulo. Eu fiz alguns cursos, só que eu não fiz o curso completo como o Ian, de matricular e passar 1 ano e meio. Eu fiz um curso de cursos individuais durante esse tempo que eu estive longe. Então as pessoas falam, qual é a formação? Acabei de citar. Entendeu? Acabei de citar. E muita gente, Paulo, quando fala assim,
Aí não tem, só tem experiente. Nós trouxemos o Kila, uma das maiores referências de executivo no Brasil. Que já esteve no É Nós, vão lá e assistam. Muito Exata- bom o papo. Exatamente. Então, Manja mesmo de futebol. nós trouxemos um profissional da área. Um profissional, um executivo para trabalhar com a gente no dia a dia. Então, a gente trabalha aqui, Paulo... Em grupo. Em grupo. A gente sempre foi um cara muito de grupo aqui, desde 2015, 2016, somente 2016, ano passado, esse ano, sempre trabalhou muito de grupo. Então, O Disso nunca decidiu nada sozinho. Pois é, mas então agora me explica para o pessoal entender, para a nação querosense entender, como é que funciona a estrutura do futebol do Remo. Quais são as tuas funções? A do Ian, por exemplo, o fulano fica mais nos bastidores, quem decide contratação é o Kila, sempre passando... Para a galera entender, porque assim, diretor de futebol, o cara acha que todo mundo é o Marcos Braz, do Flamengo, que ele vai lá, contrata. Mesmo o Marcos Braz está sempre com o Bruno Spindel, está sempre com fulano de tal. Então, assim, explica para a galera como é que funciona, como são as tomadas de decisão. Eu vou falar um pouco da estrutura, né? Isso. É formado por três diretores estatutários, né? Que sou eu, o Ian e o Paulão. Abaixo de nós tem um executivo, que é o Kila. A gente tem um supervisor aqui também e um gerente, que eles não participam da decisão de contratação, alguma decisão mais importante, mas eles participam da decisão de logística. É a decisão do dia a dia, tudo com a administrativa, gestão do dia a dia. E abaixo disso tem o treinador, né? E apesar dessas pessoas trabalhar na parte administrativa, nós diretores, a gente é muito ligado a eles. Então todo dia a gente decide coisas com eles também. Então nossa função de diretor, muita gente fala, esse diretor contrata mal, esse diretor mais não. Eu acho que a contratar é a menor coisa que tu faz. Porque tu vai contratar 10, tu vai contratar 6, tu passa 2, 3 dias pensando, conversando sobre aquela pessoa e pronto. O problema é o dia a dia. Tu tem que administrar ego de grupo, porque ego de grupo tu existe em qualquer lugar, existe, vai existir no futebol. Fazer a contratação dar certo, ou seja, ela se sente bem. Fazer algumas logísticas é muito difícil, fazer logística de jogo, tu tem que acompanhar cartão, tu tem que acompanhar transferência, tem que administrar a parte financeira do clube, tu tem que fazer tomada de decisão. Às vezes a gente, junto com o Fábio, a gente decide preço de ingresso, ele consulta a gente preço de ingresso, consulta a gente de promoção, ou nós diretores, a gente pensa como é que a gente pode fazer para dar mais gente no jogo. Então, tudo isso passa por vocês. Tudo isso passa por quem nós. Contrata? Quem contrata a gente faz assim, quando é pra gente contratar, quando aparece o nome ou a gente vai atrás de alguém, a gente sempre a gente discutiu em conjunto. Então nunca foi uma decisão minha do Disso, uma decisão do Ian, uma decisão do Fábio, sempre a gente foi em conjunto. Às vezes a divergência, a maioria vota, às vezes a unanimidade, mas sempre a gente se reúne. O Fábio participa? Participa. De todas as decisões o Fábio participa. E o Fábio gosta de participar. Ele é um cara muito ativo no futebol e eu acho certo, porque a função de presidente faz explodir sempre o maior nele. E o carro-chefe está aqui, né? Exatamente. Então, sempre decide o Fábio, nós três diretores de futebol, o Kila. Isso, digamos, um exemplo. Vou falar de um exemplo. Para decidir que o Kila veio, participou nós, diretores de futebol e o Fábio. E nessas reuniões que a gente tem, algumas pessoas, a gente sempre deixa as portas abertas para algumas pessoas participarem. Uma dessas pessoas é o Tonião. Tá? Uma dessas pessoas é o Tonião. O Tonião participou de muita conversa que a gente teve aqui interna, contratação de treinador, contratação de executivo, contratação de jogador. Então, um exemplo, para contratar o Kila, ficou reunido nós três e mais o Tonião. O Tonião e mais o presidente. Aí já está formado o Kila, vamos trazer treinador. Aí o Kila entra dentro dessa participação, discute. Quem escolheu o Jacques? Quem indicou? Quem escolheu foi todo mundo. Quem decidiu, porém, mas o quem Jacques indicou? apareceu assim. Desde o ano passado, o nome do Jacques já estava muito forte pelo trabalho que ele fazia lá. Tá. Tanto é que ele levou um time de 160 mil para o mata-mata. Pode dizer a circunstância, é porque ele só ganhava lá, porque... Não sei. Mas ele conseguiu. Ele conseguiu subir um time que não tinha nada para uma Série C num trabalho contínuo, né? Então era uma boa aposta. Aí era um nome, e antes de a gente trazer o Kila, dois executivos vieram em Belém.
para conhecer a estrutura do Eu clube. lembro. Pouca gente até comentou disso. 2 pessoas. Um tá no Santa Cruz e outro tá no Ceará. E, Ah, e a gente passou 2 dias conversando com essas pessoas. E era... foi um processo de seleção. Não, na verdade não foi um Não. processo de seleção. Na verdade, o que acontece? Essas 2 pessoas, as 3, o Kila nunca tinha trabalhado na Série C, o Jorge nunca tinha trabalhado na Série C e o Ney nunca tinha trabalhado na Série C. E vir para o Norte, sendo ou não sendo, é diferente do trabalhar no Sul. A cultura do futebol, a organização... A distância, ele A falou, distância, a gente toda a conversou logística, sobre isso, exatamente. com o Fábio e com o Ricardo, a gente E o que é já que a gente conversou. aconteceu? Exatamente. O pessoal tem que entender isso. Por mais que isso aqui, e Seja querendo ou grande, não, é o outro muito lado, a rivalidade mostra que os dois têm muito tamanho, o momento deles e onde eles se encontram hoje é uma dificuldade. Com muito pesar eu falo isso, porque se eu tenho um canal que fala de futebol, porque eu sou apaixonado por futebol, enfim. É difícil, eu sei que é difícil. Então, Todo mundo fala isso. E não usa, desculpa te interromper, e a impressão que me dá é que não é usado como muleta para erro. Assim, todas as pessoas que falaram isso não disseram, não, cara, a gente não consegue, porque é muito longe. Não é isso. Não, fala com pesar. Porra, eu tentei. quando a gente entrar em contratação, Paulo, aí eu vou citar um caso que aconteceu esse ano com a gente. Podemos entrar agora, papai. Só terminar aí, Então do Jacques. Aí, desses executivos que vieram aqui falaram, meu nome aqui é o Jacques, porque o Jacques está trabalhando, é um nome muito forte, tal. Chegamos com o Kila, reunimos, botamos o nome do Jacques. O Kila foi pegar a informação, teve a mesma informação que a gente teve. Então, o que a gente pensou? O Jacques é um cara que a gente estava... Um perfil que a gente procurava no momento. Que era qual? Era um cara que fosse mais, como eu disse, sanguíneo dentro de campo, fora de campo. Sanguíneo não... Tesão pela parada, tá. Um cara trabalhador. Um cara muito trabalhador. Mas tinha alguma coisa de estilo de jogo? Na verdade a gente queria um time dinâmico, um time que atacasse, faltava, corresse os 90 O minutos. famoso perde e pressiona, tá. E então, que era o time de São José, era assim. Não me lembro se o time de São José era assim. Trouxemos o Jacques, o trabalho dele é muito bom. O trabalho dele é muito bom. É um cara que eu acho que foi pro Abner, conversando com ele, eu falei, que terminava um jogo, ele já ia olhar o vídeo do outro jogo. O Kila falou isso aqui. Ele já ia olhar o vídeo do outro jogo. Inclusive o Kila vê também, Exatamente. tem uma reunião dia de segunda-feira, ele falou A gente aqui. fala sobre isso. Então era um cara que... Um cara trabalhador, um cara tudo para dar certo. Só que as coisas, às vezes, no futebol... O futebol não é uma ciência exata. As coisas não acontecem. Mas tu tens algum... Se eu te perguntar agora, por que não deu certo? E não é o 5x1, porque o 5x1 já é o fim do caminho. Por que chegou no 5x1? Por que não deu certo? Se o perfil foi visto, se vocês discutiram, se ele veio super bem recomendado, ou uma coisa é o São José, essa história de uma coisa é o São José, outra coisa é o Remo e pressão, é verdade ou não tanto? Ou nisso a torcida tem razão? Não, Paulo, a torcida tem razão nisso. Algumas circunstâncias sim, mas... Ele sentiu o peso? Não sentiu, porque isso que eu ia te comentar. O Jacques jogou em time grande, jogou em Grêmio, Pois jogou em São Paulo. o pessoal do Remo Cast colocou isso também. Jogou em São Paulo. Então acaba o que acontecendo. Então ele não sentiu, mas às vezes acontece não acontece. Eu podia, de repente, trazer um outro treinador que acontecesse, como trouxe, como vai acontecer. Então, o futebol não é uma ciência exata. Aconteceu da gente, sendo ou não sendo, já que deixou a gente numa liderança no Campeonato Paraense. A gente é terceira, mas perde por pontos. Mas com uma vergonha nas costas Com que é uma vergonha. foda. A gente... Se tu perdes de 1-0 lá pro Brusque, ou perde nos pênaltis, ele saía? Ele sairia. Não depois desse jogo, mas ele sairia. Porque o trabalho dele... A avaliação do trabalho estava aquém do que vocês imaginavam. Que a gente esperava. Então era isso que eu queria era o trabalho dele do dia a dia, era um trabalho que satisfazia a gente. Só que o trabalho de resultado não era um trabalho que o resultado dele, a gente estava ganhando por 1-0, ganhava de 2. E não tinha evolução no jogo. Não tinha evolução. Então a gente algumas peças também que ele estava utilizando, a gente sabia que uma hora ia acabar deixando a gente na mão, entendeu? Num jogo grande. Como que aconteceu lá em Brusque. Entendeu? Eu acho que lá em Brusque aconteceu Aconteceu tudo. Tudo.
Posso fazer uma pergunta Claro. de torcedor, não que eu seja torcedor do Remo, mas é que torcedor da a galera que... Houve uma cravada no time? Houve uma... Vem cá, meu irmão, a parada é o seguinte, o treinador foi embora, bora reunir a gente, não precisa dizer o que, nem com quem se foi... Houve dizer, meu irmão, que porra é essa, velho? Isso aqui é Remo, é o cacete, vocês estão doidos? Teve? Desde quando a gente entrou aqui, a gente sempre foi muito transparente com os atletas, né? Quando as coisas não dão certo. Porque ali a o gente- 5 a a 1 gente faz- tem ele, mas tem quem tava lá, né? Não, todo mundo tem. Os 5x1, eu não posso jogar a responsabilidade só pra ele. O Jacques não pode sair como vilão desse 5x1. Não, ele é um dos responsáveis. Ele é um dos responsáveis. Como tu és, como eu o Fábio, sou, como os todo caras lá mundo que tá estão. aqui são responsáveis. Como todo mundo aqui que tá responsável. Eu não vou fugir e dizer assim, Paulo, o Jacques, a culpa é do Jacques, tirei o Jacques, tá tudo maravilhoso. Não, ele não foi responsável sozinho pelo 5x1. Teve, todo mundo que tá aqui teve Então culpa. teve uma Teve- lavagem de roupa é isso, suja. é isso que eu tô te falando. Cravado é o termo que a gente usa. Eu tô falando, teve uma Não teve. reunião. Não teve, como eu te falei, desde o ano passado a gente é muito transparente com o elenco. E a gente faz nossa reunião de segunda. Mas quando a gente tem que conversar com o elenco, a gente vai e conversa com o elenco. E tipo, são coisas internas aqui, a gente não. Tem muita coisa interna que o público não sabe, que o torcedor Nem não é pra sabe. saber. Nem é pra saber. Mas a gente faz essa reunião também com o atleta. O atleta quando vem pra cá, ele tem que saber a importância do clube que tá vindo. E como é que vocês demonstram essa importância? Só aqui ou você mostra? O que Não. que eu tô falando? Porque às vezes eu tenho a impressão que o cara não sabe. Como o Remo tá na Série C, o rival tá na Série C, ele, vou jogar ali, vou pegar. Ele não entende o tamanho que isso tem. É uma impressão, é uma das críticas que eu faço. Eu acho que às vezes não se demonstra o que é o clube do Remo, o que é o rival e tal. Mas está me dizendo que sim. Quando a gente liga, a gente deixa bem claro como é que não só a pressão do clube, não só o que a gente precisa de resultado, como também como é o dia a dia. Tanto da cidade como do clube aqui. Se ganhar, tá normal, porque ganhar tá normal, a gente tem que ganhar todo dia. Também não te acha o craque do craque se tu fez um gol no repar. Assim como perder, Tu tá fudido. tem que resolver. E além disso, a gente, quando o atleta chega, a gente dá uma cartilha. Aqui a gente dá uma cartilha mostrando o regulamento do clube, o que o atleta pode fazer e o que não pode fazer. Se tu for parar pra ver, ano passado a gente teve muito problema com redes sociais, se tu for parar pra ver, esse ano a gente não tem mais. Vocês adequaram a parada. Nós adequamos. Entra aí, já entra a nossa amiga Samara na assessoria de comunicação para ajustar. Mas a gente tem uma cartilha aqui de trabalho, a gente dá uma cartilha, nessa cartilha a gente mostra a história do clube, a importância do clube. Beleza. As conquistas do clube. Uma das críticas que eu fiz, olha aí, tô tendo Paulo, as respostas. E uma coisa que a gente deixa bem claro é que o elenco pode fazer história. A gente está tantos anos fora de uma Série B que no mínimo onde era o clube estava. Perderam uma chance ano passado. Quando eles têm ideia que a gente subir não só vai ser, eles vão ficar marcados na história do clube, como para eles profissionalmente. Uma coisa é tu subir num time como um Ipiranga, que foi como Confiança que subiu, uma coisa é tu subir com o Remo. É muito diferente profissionalmente para os atletas. Então eles sabem que não só essa responsabilidade que um clube ele tem que ter, como com a carreira dele que tem. Para cá é tudo de mensalidade ao máximo. Se tu vai bem, tu vai conseguir um contrato bom aqui, ou tu vai conseguir um contrato bom no outro clube. Se tu for mal aqui, tu vai ser escorraçado e tu vai conseguir um mau contrato no outro clube. Entendi. Entendeu? Então, além a nossa parte aqui do clube, o que lhe importa pro clube, eles também têm noção que para a carreira deles pode ser um trampolim ou pode ser um empurrão numa ladeira. A gente estava falando do desligamento do Jacques, então eu vou ter que entrar no assunto de quem veio. Mas assim, eu vou te fazer uma pergunta sobre o Mazzola. Eu brinco que eu estou chamando ele de Messias Zola, né? Porque parece que ele vai vir aqui e tal. Vou te fazer duas perguntas. E aí tu explica. Uma, a pressão da torcida pelo nome dele, quanto teve de influência, se é que teve, porque eu imagino ser difícil você bater no muro da torcida querendo o nome, e
se, como estão dizendo aí na imprensa, o Remo procurou alguém mais Hélio dos Anjos. Eu queria que tu falasse da contratação e sobre esses dois pontos de vista. Olha, o Mazzola a gente já tinha tentado ele ano passado. E. Antes do... Não, foi na saída do Márcio. Então. Para ele começar o trabalho. Para ele começar o trabalho desde lá. Então, o clube ainda estava naquele processo de transformação. Ainda não estava consolidada a transformação do clube. Foi muito diferente a gente trazer. A gente tentou outras pessoas que a gente não conseguiu trazer, que hoje em dia a gente consegue trazer, pela mudança que a gente está na parte. O Kila falou isso também. O Kila é um exemplo disso. O Kila não viria para cá para um clube desorganizado. O Mazzola é outro exemplo disso. Tá, mas aí, influenciou... Na verdade, o que influenciou da torcida é querer um cara mais cascudo. A gente ia trazer um cara agora mais cascudo. E nosso planejamento, caso o Jacques não desse certo, seria trazer alguém mais cascudo. E... Por que não trazer esse cara mais cascudo no início da temporada? Que era bem mais difícil. Como eu te falei, no ano passado a gente ligou pro Mazzola. Mas era mais difícil porque as opções dos outros centros são maiores. Tipo, o que vale para jogador, vale para o treinador. Tá. Mas a gente também, eu não vou te falar que a gente também apostava muito no Jacques. Ah, imagina. A gente apostava muito no Jacques. Até porque a cabeça dele é mais ou menos a cabeça de vocês. Tanto que tu tá tomando pancada, a diretoria, Ian, Paulão e tal. Paulão não toma tanta pancada não, né? Ele fica ali no cantinho dele, conheço, rapaz. Aí, ou seja, então a gente... Então a história do cascudo realmente foi uma das coisas. Não é só porque é cascudo, cascudo e bom. A gente tinha... o Mazzola, os resultados falam por ele. Assim como o Jacques, os resultados dos últimos 2 anos falavam por ele. Então a gente preferiu trazer o Jacques. Que então tem um pouco da mesma parada que teve para colocar o Hélio lá no outro. Foi mais ou menos a mesma coisa, não foi? Ele pegou porrada, vinha os caras, vamos botar um cara mais cascudo. Mas eles trouxeram lá, eu acho, um cara cascudo, eles trouxeram o Léo Condé que vinha de um acesso. Não é. Na cabeça do torcedor Enfim. Tá, aí chegou. O Mazzola foi o cara, não, eu vou nele ou teve ali. O cara. Quando... Não teve nem contato com os outros? Não. Como... Aí vem, falaram com o fulano. Não, se for pra ver quando a gente entrar em contratação, todo dia me marcam algumas pessoas aí no Twitter. Eu vou falar aqui os jogadores que me marcam aqui e eu vou admitir esses jogadores. Opa, boa. O que acontece? Então. E o primeiro papo com o Mazzola já foi bom? Não, pois tínhamos tentado ano passado, não tinha mais conversado, né? Acabou o jogo. Sinto muito, meu amigo Jacques. O Jacques já ia para a cidade dele e retornava, assim como ele está em Belém ainda, toda a comissão técnica. Eles estão aqui? Estão aqui em Belém. E então o que acontece? Então, diante do que aconteceu, a gente teve que desligar ele. Eu não acho legal desligar treinador. Tu que comunica ou é o Kila? Não, depende da situação. Teve situações que foi eu comuniquei, teve situações que foi o executivo, mas como o Fábio estava nessa viagem... Foi o próprio Fábio que conversou com ele. E aí se o mandatário está lá, ele que tem que... E aí ele foi, conversou, e aí foi na quinta-feira, né? Na sexta-feira, logo, mal dormi essa noite. Tô com problema também de adaptação do filho na escola, fui rápido na escola resolver isso, e não fui nem pro trabalho, fiquei com meu filho. E aí eu fiz o contato com o Mazzola, umas 7h30, quando eu estava levando meu filho, mandei uma mensagem, o celular dele estava desligado, aí umas 9 horas ele me respondeu, só que eu ainda estava com meu filho, aí deu umas 10 horas, eu liguei para ele, a conversa foi muito boa. Ele falou, eu vou, vamos, só acerta as partes financeiras como empresário que eu vou. Aí na hora de acertar a parte financeira, sempre é um puxa daqui, puxa de lá, puxa daqui, puxa de lá. Mas a gente internamente, tanto nós como o Mazzola, a gente já sabia que a gente ia trabalhar junto. Tá. Tanto que a gente, nessa conversa de valores, quem conversou de valor foi o Kila e depois foi o Fábio para finalizar. E algumas pessoas do nosso meio também ligaram, o empresário dele conhecia o Marcelo para diminuir um pouco, pedir... Nosso meio que tu diz daqui do clube ou nosso meio do futebol? Nosso meio do futebol, nosso meio do clube, e nosso meio aqui entre nós, que foi o André, uma das pessoas que ligou. Então a gente
Aí fala assim, aí uma crítica que eu vi no Twitter. Essa diretoria não consegue trazer ninguém porque não sei o quê. Não é Pirangueira. diretoria, não é diretoria que traz o atleta. O seu troféu um dia, um exemplo. Cristiano Ronaldo não é o disso que está trazendo o Cristiano. É o clube do Remo. É a marca do Remo hoje em dia que está forte. É a marca do clube do Remo hoje em dia que está Para a sendo torcida consolidada. acha que ainda não está. Como Sim. eu dei um exemplo, Paulo. O Kila nunca tinha trabalhado em Série C. Ele falou. Ele só aceitou trabalhar no Série C porque ele sabe que o Remo está mudando. Ele Sabe falou também. que o Remo Ou seja, ele falou antes de eu conversar, ele falou, tá lá, é só o pessoal olhar. Por sinal, o papo com ele foi muito bom. Aí o que acontece? Não é o disso não consegue, a diretoria de Playstation que a gente conversou agora, não vê nada além da caixinha, não vê nada... Mas eu Não vou é depois assim. eu vou perguntar sobre Não é o PlayStation. assim, não é assim, então como eu te falo, é o clube do Remo que está mudando. Tanto que a gente está mudando de patamar. Mesmo estando na Série C, a gente está mudando de patamar. Tanto que os empresários, tanto que eu vou te dar só um exemplo aqui, Paulo, que eu já contei para algumas pessoas, vou contar aqui de novo. Quando a gente trouxe um atleta no início do ano passado, o empresário pediu um valor superior do que ele merecia. A gente teve que fechar, porque era um jogador importante, que a gente sabia na montagem do elenco. E ele falou, olha, e fui eu que negociei com ele. Ele falou muito mal do clube, ele falou da região, que teve atleta no Paysandu que saiu também e tal. E aí aumentamos o valor do salário dele para poder trazer para cá, que era um cara importante. Nesse ano na renovação, quando acabou, ele me ligou e falou assim, Dirson, Ele renovou? renovou, tá aqui com a gente. Dirson, eu quero botar os outros jogadores que eu tenho aí com vocês. Porque vocês são um cara sério, vocês estão pagando em dia, vocês estão mudando a visão que vocês tinham do futebol, do Remo, que era antigamente, que era hoje em dia. Então, pra gente, eu não vou te falar que os resultados não vieram, eu esperava mais, não, eu esperava acesso. Mas a gente conseguiu o título estadual, a gente foi dos 2 últimos anos. Posso te falar o que eu acho? Pode. Mais do que tudo isso, e era uma das minhas perguntas, eu vou me antecipar. O Repá é foda. É foda, é um outro campeonato. O Repá é foda. Por exemplo, tu falaste aí do Repá do Dadá e tal, e a galera nas redes sociais diz que nenhum de vocês ganhou Repá como diretor. Então hoje eu vou pular para voltar. Quanto o Repá, eu vou usar o termo, fode um planejamento, e quanto o Repá pode acelerar um bom planejamento. Porque eu acho que é isso que é foda. E o ano passado a Série C ser mensurada por 2 Repás, para vocês foi foda. Foi. E sendo que o Paulo se lembrar no ano passado, na Série C, um Repá, o Paysandu vinha muito mal. A gente teve... Eu demitiria o Márcio ali. o- Porque ele não entendeu o que era Repá ali, na minha modestíssima opinião. O Carlos Alberto perdeu um gol de cara, teve um pênalti não marcado no Gustavo, perdemos de 2x1 ou 1x0? 1x0. Gol do Rainha das Rainhas, né? O gol do Kaique, não foi? Sobrou e ele bateu? 1x0. Foi, exatamente. Sobrando do escanteio, a jogada que eles têm do escanteio, bato fechado, sobra e fizeram gol. Não foi o Kaique. Foi o Kaique. Foi o Kaique. Então, perdemos aí a gente, como tu falaste, que a gente não que lá pra te demitir ele, mas isso que eu te falo. Mas assim... Não, eu entendo, Paulo, eu entendo. Entendeu? Eu entendo porque a gente como vê aqui a muito gente tá resultado. batendo papo, eu posso A gente trocar vê uma muito ideia. como resultado. O dia a dia do trabalho do Márcio é muito bom. O Márcio é um excelente técnico. Eu cornetava muito o Márcio, não vou negar. Ele é um excelente técnico. Ele Porque tinha eu um acho- elenco na mão. Pois é, mas eu Ele tinha um achava elenco que na ele mão. tinha que ter mudado algumas coisas e ele tinha tempo para fazer essas possibilidades. Mas assim, é corneta pessoal e assim, sempre com respeito. Eu acho que a gente pode cornetar, eu posso te cornetar. De novo, uma coisa que a gente falou, acho que não estava em... Vou te interromper de novo. A gente não estava gravando. Às vezes você corneta o diretor de futebol do Remo, você não está cornetando o Dirson. Eu acho que aí, para ti é até melhor. Não, esse cara está cornetando a minha função, é legal. Eu acho que isso funciona para a empresa. Não, Mas eu entendo, eu Cris. te xingar, Eu o entendo, Dirson, pessoa física, eu tenho algum... Eu posso dizer, pô, cara, para mim o Dirson está fazendo uma gestão fraquíssima. Eu posso. Aí tu pode chegar comigo, ó, tá aqui, não tá fraco. Eu falei, opa, ou vou dizer, não, tá fraco por causa disso. Eu acho que aí é tranquilo. Eu sou um cara, Paulo, se tu for parar pra ver, pode perguntar até pra Samara, eu sou um cara que eu
Tipo, tu me convidou, vem aqui pra entrevistar, vou. É verdade. Mas eu não sou um cara que... Não criou nenhum tipo de, Mas eu não sou um cara o momento não tá bom. Que nas vitórias eu apareço pra caramba, e nas horas ruins eu deixo aparecer. Isso tem lá na frente, tem mais outro papo sobre eu aparecer ou não. Eu acho que o cargo que eu tô é um cargo Grande pra caralho. e tem que ser criticado. Tem que ser criticado. Eu entendo crítica. Eu respeito a crítica. Agora, o que eu acho às vezes ruim é, tipo, entra no meu Instagram, numa foto de família e xingo. Gente, Paulo, esse ano, quando a gente terminou o ano passado, eu falei, esse ano, tudo vai ser maximizado a 1.000.000%. É um ano político dentro do clube. Sempre um ano político, todo histórico, é um ano mais complicado. Aparece muita coisa estranha. Eu tenho pra mim que em 2016 nós só não subimos ou chegamos no mata-mata porque na semana antes daquele jogo politicamente foi muito difícil o clube. Gente, e tipo, muita gente me critica. Tá, eu te falei do resultado, falei do trabalho aqui dia a dia, eu te falei que a gente, desde quando eu tô pagando em dia, o mercado está se abrindo pro Remo, a nossa estrutura que está aumentando. Tem um NASP. Pô, foi um dos primeiros, se não o primeiro a mostrar. A gente abriu o Bainão. Muita gente fala, contrata aquele jogador. Tu acha que o dinheiro que a gente usou no Bainão para reabrir o Bainão não era mais importante no momento do que o próprio trazer um jogador de mais peso? Claro, o Bainão pra gente é um camisa 10 aqui. Então tudo isso afeta o nosso orçamento do futebol. O camisa 10 só tem que começar a ser usado, né? Porque ele amanhã vai ter jogo aqui e agora vai. Agora vai. Então, é o que eu te falo. É o que eu falo e que o Fábio sempre falou. O meu sonho é chegar na sexta. Se tu me perguntar assim, disso, tu tem um sonho na tua vida? Eu acho que todos os meus sonhos eu realizei. O meu maior sonho hoje em dia é levar o Remo a uma Série B. Eu não tenho mais outro sonho. Não, então vamos mudar. Esse é o teu projeto. O teu sonho é chegar com o Remo na Série A. Vamos dizer assim. Teu projeto é com a B. Paulo, eu acho que o cargo, ele é muito desgastante do cargo. Não, por isso que o teu projeto tá na tua mão. O teu sonho é querer o Remo lá. Não, tipo, é desgastante tanto pessoalmente, quando tem algumas decisões difíceis. Eu durmo muito mal à noite, praticamente não durmo, fico preocupado, fico pensando. Tu tá aí há quase 4 anos, mas mesmo assim, é como eu estivesse no início, fico preocupado da mesma forma. Eu me afasto dos meus amigos, me afasto da minha família, eu tenho pouco tempo com meu filho que tem 4 anos. Então não pode sair para tomar uma cerveja, porque pode vir um maluco aí querer te agredir. Exatamente, então acontece muito isso. Então eu acho que tu tem que também saber a hora de sair. Opa, já foi. Esse ano eu acho que é um ano que, se Deus quiser, a gente vai deixar na Série B e eu vou dar um tempo pra mim, um tempo até pra me poder voltar à sessão, né? Porque deve ser Tu foda. falou do exatamente. Quando eu entrar nas tuas perguntas, mas outras perguntas, eu vou falar um pouco desse jogo da inauguração do Bahia, não. Tá, mas vamos lá, tu falaste algumas vezes, e eu sei que a galera quer isso, e essa geração PlayStation, que eles reclamam, mas essa é ruim, eles não podem ficar muito tempo na frente de uma tela. Então assim, vamos lá. O pessoal reclama muito de vocês. Eu discordo, tá? Eu acho esse time, por exemplo, melhor que o time do ano passado no momento, tá? Se eu for pegar o recorte da temporada passada para o recorte dessa temporada. Mas a galera fala muito que vocês contratam, não tem critério, vou dizer o que eles falam, não tem critério para contratar os caras porque só vem penca. É bom falar sobre isso. Então diz aí, tem critério, não tem, se erra, se acerta? Vamos falar de todas as contratações desse ano. Bora. Vamos começar por trás. Nininho. Nininho foi um que a torcida praticamente todo mundo queria ele de volta. Alguma parte da torcida não, mas a grande maioria queria. O Nininho... E outra coisa, lateral direito tá foda, irmão. O Nininho foi um cara que podia ter vindo com a gente desde a pré-temporada. Só que... Eu acho que a galera pegou... eu acho que também a galera pegou no pé porque ele ficou um tempo sem jogar, né? Tá. Aí Nininho. A própria torcida pedir já é uma explicação. Dudu Mandai. O problema é que o homem deu um azar do cão. O Dudu Mandai deu azar. Mas o que acontece? O Dudu foi um cara que... Ele chegou a ser seleção gaúcha.
E eu acho que o Jaques deve estar chorando lágrimas de sangue por não ter contado com ele, porque ele era fundamental para o estilo de jogo dele. Exatamente, é um cara que a gente, que quando contratou eles nas redes sociais, todo mundo foi favorável 100%. Eu acho que fosse perguntar algum nome, muita gente ia falar o nome do Dudu. Infelizmente o Dudu teve esse problema, ele tá Aí conseguindo vai ficar curado. para ficar curado, já tem mais ou menos só mais uma semana dele ir para campo, aí vai fazer a transição que demora mais um pouco. Aí demora um pouquinho, mas vai acontecer. Dudu, vamos lá. O criticado da vez, Chaves. Tá, vamos por parte. Neguete. O Neguete foi um cara que, se jogar no Twitter, seleção da juventude, seleção do juventude da década, o Neguete vai aparecer lá como lateral direito, da seleção do juventude. O Neguete como lateral direito? Como lateral direito. Que foi uma das críticas ao Jaques. Tanto que quando o Juventude subiu, ele que era o lateral direito do Juventude com a Série B. E o que acontece? Só porque a galera vai ficar lá, será que é mesmo? Pode olhar. Aí o que acontece? E aí então o Neguete era um cara que saiu muito bem do Brasil, estava em Portugal, queria voltar para o Brasil, é um zagueiro que já tem um acesso, era um zagueiro que a gente conhecia, que tem técnica, tanto que é que muita gente criticou o Neguete nesse jogo. Mas muita gente contra o Frei Sergipano queria ele de titular eterno. Contra o Águia, já falava, a dupla de zaga é ele mais 10. O time é ele mais 10. É o futebol que eu te falo no jogo. Esse negócio de ele mais 10 me dá calafrios. Aí, vamos lá. Chaves. Chaves foi um cara que esse foi um pedido do Jaques. O Chaves foi um cara que se destacou no Imperatriz ano passado. Sim. Foi um cara que foi com o Imperatriz pro mata-mata. Eu acho que até aceito as críticas do Chaves, mas eu acho que às vezes a gente ver o futebol como um conjunto. O Jackson é um cara que protege muito. Lá quando foi paulistano, eu acho que ele foi o melhor jogador de campo. Porque eu tava lá no jogo, o que ele roubou de bola, o que ele tirou de bola, o que ele protegeu a zaga. O Charles, ele é bom jogador, eu acho. Ele foi... O Scout é um sistema que junta todos os dados, para quem não conhece, todos os dados do futebol de todos os jogadores. Seleção da Série C, o Charles foi o volante seleção da Série C no Scout. Então mostra que os dados dele são muito bons. Tanto que ele é aí no Santa Cruz. E Gels. Tanto é que tanto é que quando acabou a Série C ano passado, o Charles foi pro Londrina. Poucos jogadores da Série C saíram pra Série B. O Charles foi pro Londrina. Gels. Quando terminou a Série C, o Gels foi praticamente metade do time da Série B queria contratação do Gels. O Operário levou. É o que eu te falo, o Remo mudou de patamar. Ele preferiu sair do Operário para vir pro Remo. E na hora que vocês anunciaram no Instagram, foi a das contratações, eu acho que foi a que teve mais repercussão positiva. Aí ele entra num repá, parecia que ele não entendia, aí ficou. Aí agora fica, não, mas o Gelson é bom, paciência, o Gelson não presta, é coisa. Ok, eu também acho que o Gelson é um cara que... Trouxemos o Douglas Pack. Até parece que eu tenho que achar alguma coisa, mas tudo bem. Trouxemos o Douglas Pack. Que foi outra oportunidade de mercado que toda a torcida queria também, e ele tinha feito um bom ano aqui e merecia voltar. Hermel. O Hermel, O Hermel é o contrário, o Hermel chegou todo mundo criticando, agora ele é o queridinho da torcida. Isso porque a gente acompanhava ele, sabia o que ele podia render pra gente. Giovani era um cara que lá no Sul, vários times de Série B tinham tentado tirar ele, não tinham conseguido. Era um cara que tem um potencial enorme para explodir. Ele deu azar do início de começar mal, mas agora ele entrou num jogo contra o Águia, fez o gol, entrou lá em Brusque e fez o gol. É um cara que o próprio Mazola tentou levar ele para Londrina. É um cara que a gente espera muito dele. Tem uma característica importante para a Série C, o cara é alto e tal. O Jax foi um cara que ajudou muito o Ipiranga ano passado. O Jax, eu acho ele aquele gol que ele fez com passe de letra do coisa, não é qualquer perna de pau que ainda faz aquele... Tem muita força, ele é um jogador de muita força. A Série C tu precisa de jogador assim de muita força. Tu gosta da parte tática? Tu não acha que, agora eu não sei se tu pode falar isso, se tu não puder, tudo me desculpa. Eu não entendi o que o Jaques quis quando botou ele de ponta direita. Então, na verdade, ele jogava centralizado.
Só que muita gente olhava ele como ponta direita, porque na hora de voltar para marcar, ele voltava pela Tudo esquerda. bem, eu concordo. Mas no freio sergipano e também quando ele Não, sim, ele, lá égua, foi. bicho, Foi. era tanto que o Packer estava jogando, não era de falso 9 não, era de 9. Porque aí, E o Robinho entrou e jogou na mesma ele posição. marcava uma trinca de volante, marcava o Paca aqui subindo e descendo. Ele tinha o estilo dele, o Jacques, tá? Eu não deveria ter feito essa pergunta. E fazia, e aí o Jackson jogava pela esquerda e o Hermel Isso, pela direita. pela direita. Então, foram essas contratações que a gente O fez. Robinho. O Robinho foi um dos melhores jogadores da Série D do ano retrasado. Tinha só esquecido o Robinho. Era um cara que, tanto é quando a gente trouxe pra cá... O Robinho tá na mídia, porque eu digo que a torcida da torcida paraense, ela tem caixinhas, né? Uma caixinha, o cara pode ser uma penca, feito um monte de cagada, mas ela é benevolente. Ela tem a caixinha da benevolência. Aí ela tem a outra caixinha da impaciência. Não interessa se o cara melhorou, se não, aqui, não tem. A gente bota na caixinha, né? Paulo, é engraçado que ontem eu tava vendo, rapidinho eu vi aquele resenha da ESPN, e eu até vi porque o Alex estava lá, e o Alex... Que pra mim é um dos caras que mais bem fala de futebol, é impressionante a cabeça dele, não o tamanho. Então tu vai te lembrar disso que ele falou, mas eu tava vendo mais pelo Alex Dias, que é um cara que eu conheço, um cara que eu gosto, apesar de, além de ser meu ídolo, é um cara que que eu falo com ele. Então o futebol me trouxe isso, que eu tenho um cara que era meu ídolo, e eu tenho o telefone dele. E poder trocar uma mensagem. E trocar, e o tempo desceu pra Goiânia. Eu falei, pô, vou aí, a gente marca de sair. Ele vem e ele aqui, quase não gosta do Danone. Então é um cara que eu gosto pra caramba. E depois já era meu ídolo. E quando eu conheci ele como pessoa, me tornou mais assim, como tu conhece teu ídolo, às vezes como pessoa, falar, esse cara melhor não ter conhecido. Melhor não ter conhecido. Então, o Alex estava falando, não o Alex Dias, o Alex estava falando, ele estava falando assim, falou para Alex Dias, a imprensa escolhe algumas pessoas, e eu vou botar a torcida também, que o cara, às vezes, nem fez tanta coisa, idolatra o cara. E o outro que fez muito mais, não é tão reconhecido. Ele falou do Alex e depois, quando ele fez o craque do craque, ele falou do Valdo. Lembra o Valdo? Pois é, eu não vi mais essa parte. Aí ele reusou o que tu falaste. Eu acho que é isso. É isso mesmo. É assim, cara, aí tem mais... eu queria te fazer uma outra pergunta, que foi uma das cornetas que eu fiz a vocês. Tu te arrepende de alguma coisa? De alguma decisão específica? Eu vou te citar uma que tu pode dizer, não me arrependo. O Eudes. Não pelo Eudes, pelo momento e porque talvez ele nem precisasse, já que para pegar um cara daquele poderia ter dito, Netão, toca o barco. Ou trazido o Mazola, que agora eu sei que tu tentaste. Na verdade, durante essa época, a gente... Porque o Remo não tinha mais nada, cara. Aí qual foi a nossa ideia? Nossa ideia foi... Vou te falar que foi mais ou menos a nossa ideia. Tentamos alguns treinadores para já vir para esse projeto e já pegar o projeto do ano que vem. Só que sabia que, tipo assim, você é treinador, Paulo, tu vai pegar um projeto... Em agosto, setembro... Pois eu vou perder aqui, vou me desgastar, já vou começar um ano ruim. Ninguém ia aceitar. Pois é. Então, o Eudes foi uma situação do momento, de um cara que é estudioso, um cara que a gente pegou umas informações e que a gente sabia que poderia ou dar certo ou dar errado. É isso que eu te falo. É bom tu ter me feito essa pergunta. Eu acho que muito o Jacques, as críticas do Jacques... Tá pegando ainda o resquício do Estado estagiário. Exatamente. Estagiar no Remo, pegar um cara que não tem expressão, como se o Jacques não tivesse expressão no futebol, acho que o que é um erro. O Jacques sofreu muito por causa do Eudes, que sendo ou não sendo, comparar ele ao Eudes, o Eudes é um cara que vai dar certo no futebol. Então, a gente... Talvez isso mude com o Mazola. Por quê? Porque assim como o Hélio estava numa situação complicada antes desse repar, o crédito dele já estava diminuindo, mas o Hélio, impressionante que o Hélio entende o que é um repar e o cenário que cerca do falar. E o Mazola também sabe disso. Acho que nesse ponto, para o campeonato de separado, o repar, nesse ponto o Mazola acrescenta o entendimento do que é o riscado. E o Mazola pode acrescentar o entendimento do que é o Remo. Mesmo aquela história do sistema, a sacanagem que fizeram,
Ele entende isso, acho que isso é positivo. Não, e aí... Imagino que vocês pensaram Pois é, nisso. e o Mazola, na hora que eu conversei com ele, eu falei assim, olha Mazola, deixar bem claro pra ti que o projeto aqui é a gente ganhar, de ser tricampeão paraense, até porque a gente ser campeão não é apenas só um título, que é um título que vai levar a gente como um tricampeonato. Mas o nosso projeto também é a Série C. Então vai ser... quando a gente trouxe ele, a gente já trouxe, e ele sabe disso, que ele vai ficar além do Paraense. Não vai ser tipo um resultado que vai fazer ele mudar. Até porque a gente tem plena Agora convicção que... Senão vai pro sexto treinador, querido, também, calma, levar, chega. É por isso que eu te falei, eu não sou muito a favor de trocar treinador, eu só acho que a gente trocar, como tu falaste, a gente tirava o máximo naquele ali. A gente é muito favorável no trabalho continuado. E tipo ali, na verdade não foi nesse jogo. O jogo mais ruim na Série C, depois do empate aqui. Tu tá falando do Eudes? Não, do Márcio. Do Márcio? Não, o mas... empate aqui contra Não, o Luverdense, aquele momento ali que era o momento, ou tu troca ou não. Eu acho que eu trocaria antes, vou te dizer, porque ali ele mostrou que ele não entendia o tamanho do Remo. É uma opinião minha. Eu acho que se fosse contrário, o Paysandu tinha enfiado a faca e girado. E abriu 8 pontos, velho. Acabava. Por mais que não subisse, ia deixar... Entendeu o que eu tô querendo dizer? Mas tudo bem. A disputa do Paysandu não ia ser pelo acesso, ia ser pelo e tem, isso eu falo contigo depois, que tem uma continha aí que eu falo. Deixa eu, pra gente... Tu já falaste de lidar com redes sociais, com as críticas, sempre ser pessoal e tal. Tem uma crítica que eu fiz, na verdade eu não fiz. Eu concordei. Até no RemoCast eu falei isso. Mas nem falei como crítica, falei como o que eu acho. Eu acho assim, tem que botar cara. Algumas pessoas dizem que quando o bicho pega, vocês não botam a cara. Nem sei se isso é uma verdade ou a gente vai no EPA. Mas assim... Só que durante o nosso papo, tu falaste que tu não é muito de aparecer. Mas tu não acha que às vezes, por mais que tu não goste disso, como vocês são 3, um de vocês tinha que estar... Até para pegar essa porrada, porque eu acho que se pega a porrada ali, as redes sociais dão uma mainada. Isso é uma coisa que pode melhorar? O que tu acha? Paulo, eu acho que dá cara, a gente dá cara aqui. Tanto é que... Eu vou te dar... É verdade. Tanto que agora por isso que eu não disse se a galera não vai no EPA. Tipo, agora eu podia me ausentar da gente fazer uma entrevista aqui. É isso, exato. Porque o momento eu falava, não, vamos marcar para segunda-feira, porque a gente ganha domingo, e aí segunda já aparece uma situação. Ou não. Não. Já aconteceu muito comigo. Podia ser um exemplo disso, de eu empurrar. Eu falei, não, pô. Ou não vou dar porque o momento não tá legal. E eu tive. Quando a gente foi desclassificado ano passado na Copa Verde, me pegaram logo para dar entrevista. Eu dei entrevista. Eu acho que... Que não é bem assim. Eu acho que do cargo não tem. O que eu acho que falo muito de não dar as caras é porque eu não respondo no Twitter. E muitos dizem que tu responde quando ganha. E eu fui buscar. Não é muito assim, tu comemora. Eu comemoro. Eu tenho direito de comemorar. Assim totalmente. Mas aí... sabe o que eu acho que está acontecendo? E aí eu vou aproveitar. Teve a história lá do Twitter. Agora eu vou usar o último, porque é a história do conclave lá. Ainda tem fumaça branca no conclave. E antes do treinador. Na minha cabeça veio o seguinte. Cara, ou eles vão fazer isso e logo em seguida vão anunciar o Mazola. Mas assim, 10 minutos anunciou o Mazola. Porra. Então acho que eles pegam tudo, a torcida. Estou falando da torcida. E outra coisa. Assim como a Flá Twitter, a Remo Twitter, não é representante maior da torcida do Remo. Não, assim como uma pessoa lá não representa a torcida. Perfeito. Mas eu estou dizendo assim, o que eu estou dizendo são temperaturas que tu consegue sentir dali. Então eu acho que é essa galera. Que é a mesma que te chama de... Não, é a mesma... Paulo, se eu te mostrar meu Twitter, sempre são as mesmas 8 pessoas, ganhando ou perdendo, ou passam um dia lá, as 8 pessoas. E é engraçado que as 8, 10 pessoas, ou pode ser até 6, entre 6 a 10 pessoas, são as mesmas pessoas. Você vai ver a pessoa direcionando o nome. É meio estranho, né? Porque tem que sair eu, tem que sair o Ian, por que não vai sair a diretoria de futebol? Então sempre são as 8 pessoas, entendeu? Então algumas situações, eu entendo, pode
Tem problema pessoal comigo? Pode ter, sem problema nenhum. Eu não tô aqui para agradar todo mundo. E eu acho que esse cargo tu não vai agradar. Tu vai agradar uma minoria. A não ser que tu tenha um acesso. Tu vai agradar uma minoria. Então, é como eu te falo, quer me xingar? Pode me xingar, pode fazer o que quiser. Mas eu acho que não pode. Tu quer todo dia falar no meu nome, perguntar se eu já saí? Pode fazer. É um direito que o torcedor tem. É um direito que o torcedor tem um direito de cobrar. Tem um direito de coisa. O que não pode, exemplo, quer todo dia perguntar se eu já saí no Twitter e me marcar? Vai lá e faz todo dia isso. Pode fazer, não tem problema. E se tu responde não sair, ele vai ficar puto, porque ele vai dizer que tu tá afrontando a torcida. Exatamente. Aí eu não respondo. Aí falo que eu apareço na hora de ganhar. Eu tenho direito de postar uma foto feliz. Ia ser ruim se eu postasse uma foto chorando. É o que a gente falou, fiscal de vitória, né? É. Tem fiscal de vitória, tem fiscal de investimento. Eu vou fazer uma coisa assim, eu critico o Fábio quando eu acho que eu tenho que criticar, como eu disse, eu não critico o Fábio, eu critico o presidente do Remo, elogio quando eu tenho que elogiar. Aí eu me lembro de uma coisa, Paulo. Aí é engraçado que tem gente que tem meu telefone, que quando quer as coisas me liga, me pergunta, mas vai lá no Twitter pra fazer barulho. Por que não me chama aqui e fala, olha, disse, porra, não O gostei. Fábio sempre usou a camisa do Remo. Até demais, às vezes. Eu achava até demais. Eu falo... Em alguns momentos de liturgia que ele não... Por sinal, é uma crítica que eu fiz a ele e tá aí que eu acho que às vezes o Fábio tem que entender que tem algumas liturgias do cargo. Mas é ele, é tu, sou eu. Mas ele sempre usou a camisa do Remo. Demais. Aí teve a parada que ele foi buscar o Mazola. Que eu não sei se ele estava no casamento, se ele estava na casa do cacete. Eu não sei onde ele estava. A galera criticou que ele foi com... ele vai de azul claro. Porra, mano. Pelo amor de Deus. Ele foi de vermelho, sei lá. Começou a virar isso. Uma bagunça. Um barulho. Que eu digo, mano, não, vai mas aí, cantar Paulo, coquinho. acontece muito diante do cenário. Se o Remo tivesse passado em Brusque... Ele podia ir nu. Ele podia ir nu, que o pessoal ia falar... Ai, que lindo, olha a barriga do Fábio, que maravilha. Não, eu concordo. Tu não vai sair, a diretoria está mantida. Mas vai ter saídas, vindas. O Zé Carlos, como eu vou tentar editar isso hoje, esse nome... Por exemplo, um elogio. Acho que a faixa etária que todo mundo reclamava de contratação, ela mudou. Os critérios, assim. Ela mudou. Na verdade, esse critério, a gente sempre quis usar esse critério. Só que ano passado não a gente dava não conseguia por causa... pela situação do clube. Mas aí chegou o Mazola, dizem que é o Mazola que está pedindo. O Zé Carlos que jogou com ele no CRB. O Zé Carlos tem 36 anos, 37. Isso para mim é pouco... Enfim, eu só acho que esse critério vai pro saco. Não, na verdade... É uma verdade... Na verdade, Paulo, tudo que falarem de contratação até antes desse jogo de domingo especulação. Especulação. Mas eu vou Me responderás. Eu vou te responder a especulação, porque o que nossa conversa aqui vai ser... Nossa conversa foi... Conversamos sobre alguns atletas, já visando a Série C. A gente visa a Série C. Lógico. Quem trazer aqui vai vir para a Série C. Então, nós conversamos 2 dias com o Mazola sobre isso. Vamos ter nossa reunião de segunda, como a gente tem depois do jogo. Com certeza vamos falar sobre contratação. Então o Mazola está com carta branca de quem ele quiser tirar do elenco e quem ele quiser... Quem ele quiser contar, ele vai permanecer, e quem não quiser, a gente vai tirar, até para não atrapalhar a carreira do jogador, porque é muito ruim o jogador estar aqui, não jogar, que ele vai ter dificuldade para contar outro clube. Então a gente vai fazer um acerto liberal, quem ele quiser trazer, a gente vai trazer. Claro, a gente participa da decisão junto, como eu te falei no início. Vai deixar tudo na mão do Mazola. A gente traz nome pro Mazola. Sim, aquele papo... O Zé Carlos, ele chegou a falar do Zé Carlos. É um atleta que com ele, 4 anos jogou com ele, fez muito gol. Só que a gente falou, Mazola, é ele que tu quer pra Série C? Aí o Mazola, mas bora esperar um pouquinho? Pode esperar um pouquinho. Então, ou seja, não teve nem negociação. Teve do Quila ligar pra ele. Pra saber qual é, quanto ele queria. Como era pra ele sair. Ele tá sem fazer muito gol também. Na verdade, ele tá com reserva lá no São Bernardo. Pois dá 2, né? Aí o que acontece? Aí ele... reclamaram do treinador que quase tem o acesso com o São José. Imagina que vão reclamar do reserva do São Bernardo na 2. Aí o que acontece? Então, ele realmente trouxe um nome.
Mas eu- então tem movimentação aí. Teve uma sondagem de perguntar como ele tava, mas não teve de avançar sobre isso. Qual é a posição que tu acha que o Remo tem que trazer ainda, Dirson? Tu. Olha, pro Paraense, eu acho que a gente tinha que trazer mais um jogador de Não, lá. não. Tu já tô falando assim pra tu fazer já o teu elenco, entendeu? Eu acho que a gente tem que trazer mais um lateral direito, a gente vai ter que trazer mais um zagueiro, a gente vai ter que trazer um lateral esquerdo. Isso tudo tá sendo monitorado já? Tá sendo monitorado, alguns jogadores a gente entrou em contato já. Aí vai passar pelo crivo do. Não, na verdade, alguns. O que acontece, pô? Essa Dois familiar- laterais, um zagueiro. Acho que a gente tem que trazer mais um zagueiro, vamos ter que trazer um volante. Rodriguinho é o nome? O que passou por aqui, É. cara, ele tá bem lá. Mas não vai acabar agora o campeonato? Não é um nome que. Não sei. Tem uma frase que me disseram uma vez, não sei se tu concorda, tu que agora vive o futebol, que os caras que fazem o futebol do Pará, eles adoram olhar pelo retrovisor. Vou te explicar. Volta o Packer, volta o Thiago Luiz, volta o Mito, volta o Rodriguinho, que eu tô te perguntando. Volta. Tu acha que isso é uma verdade? É uma crítica positiva? Não, eu acho assim, Paulo, eu acho que eu vou contar uma coisa que um dia eu estava pensando muito nisso. Algumas voltas vale a pena voltar. Algumas voltas, tu volta, ou tu não tem outro jogador e aquele jogador já ter jogado aqui, sabe que. Uma memória afetiva Aí de tu 2015. Aí tu traz, entendeu? Qual foi uma volta que deu certo? Lembra aí? Foi por causa disso que eu tava pensando. A gente falou agora das nossas contratações. Não tem volta. Não tem volta. É só só o PAC. Não, tem o PAC. Ah, não, sim, tem o PAC. O PAC. Mas se tu parar pra ver, tipo, muita gente, voltando nesse assunto, muita gente fala, os caras. Ó, vou comentar um assunto que eu evito botar minha família nesse meio. Eles me perguntam, eu nem converso no meio da minha família. Quando minha família tenta falar alguma coisa, eu desconverso, ou nem dou papo. Mas um tio meu chegou sábado ou sexta-feira. Eu até perguntei qual foi a rádio. Ele falou, não sei. Que os caras na rádio ficavam falando, o cara vai lá no Google, põe quem faz gol e traz o cara assim, falando do meu nome especificamente. Escutou minha prima, escutou esse meu tio. Aí esse meu tio, eu falo, não tem por que tu tá aí. Tu tem tua vida resolvida financeiramente, tu tem um bom trabalho, por que tu tá aí? Sai disso. Me doeu escutar isso. Por ti, imagina tu. Aí Alguém acha realmente que um cara que tá num clube como o Remo vai no Google fazer isso? Alguém assim, conscientemente acha isso? Porque é muito bizarro, Não, cara. e mais bizarro um membro da imprensa falar isso. Que sendo ou não sendo, Paulo, tem gente Eu que acho acredita no. muito. Acredita. E outra coisa, e eu posso falar, porque eu não sou, já te falei, eu não sou jornalista, eu faço aqui um canal porque eu gosto de futebol, mas é óbvio, do mesmo jeito. Não é toda empresa, mas tem muita gente que trabalha na mídia tradicional que é responsável pela atual situação do futebol paraense. Muito. Sim. Com essas histórias, com aquele jeito antiquado de falar, de querer puxar alguma coisa, de criar um barulho. Eu tenho um amigo. E outra coisa, só rapidinho. Uma coisa que eu falei sobre o André, vou falar sobre ti. Eu conheci o Dirson hoje, é a primeira vez que a gente se vê. Então vim pra cá com zero preconceito. Já falei pra ele as cornetas, ele vai ser cornetado pelo Enos Queiroz quantas vezes eu achar que tem que ser cornetado, mas acho que eu consigo cornetar com um pouco de bom humor, que eu acho que o futebol tem que ter, e sem tentar sem ser pessoal. Acho isso importante. Não, e você falou uma coisa boa. Se eu fugisse de crítica, ou se eu fugisse só dessa cara, a coisa mais fácil seria eu tirar meu Twitter agora ou bloquear as pessoas. Nenhum dessas pessoas que me xingam diariamente eu bloqueio. E outra coisa, mano, é melhor tu não responder do que tu puto, porque tu deve ficar puto, que tu é ser humano. Não vem me dizer que quando tu lê aquilo tu não quer filhar da... Então vai que tu responde, ele vai dizer, tu não aceita crítica e tal. Tem que respeitar. Tem que respeitar a torcida que te paga, papapá. Não paga não, né? Porque na verdade eu não recebo não nada, é remunerado, né? Na verdade eu gasto meu dinheiro. Tu ias falar alguma coisa da iluminação pra gente ir caminhando, que eu tenho uns quiz pra aí te que fazer. Acontece? Que eu acho que já deve ter 1h30 de papo. Já trabalho pra eu editar pra hoje à noite. Culpa tua, pô. Aí que acontece? Do Jogo da Luz. Não dando um exemplo que, sendo ou não sendo, o dinheiro que tu podia investir no Jogo da Luz, num plantel, que é mais ou menos 600 mil, a gente podia... Quando vai ser? Já tem data? Não, na verdade,
Estamos esperando só sair a tabela da Série C, que sai segunda-feira. Então não vai ser mais no Paraense. Não, vai ser, não dá tempo. Vai ser na Série C. Tá. Igual como foi o O do Baianão. do Baianão. Da volta. Vamos lá. Quiz. Porra, eu poderia ter te avisado antes, mas porra, foi cego, eu me esqueci. Teu maior ídolo do Remo, tu falaste, é o Alex? Na verdade eu tenho alguns ídolos e tenho alguns ídolos que eu tinha, que hoje em dia eu não tenho mais, pelo dia a dia. É um cara que, pra mim, assim, ídolo No Remo. no Remo, que eu adorava ver jogar, que pra mim, jogar um futebol bonito, era o Rogério Belém. Uhum. Quantos Pra anos mim, tu tem, Edilson? 38. Tá. Ele, pra mim, cara, eu me lembro até hoje, pra mim, aquele reparo que eu acho que foi 4x1. 4x2. 4x2. E pra aquele jogo ele arrebentou. Ele era muito bom de bola. Muito bom de pernas largas, uma corrida dele ganhava. Ele parecia muito Giovanni. Muito bom jogador. Mais pra forte, mim, mas muito pra mim, um ídolo que eu gostava. Pô, teve de nego que no alambrado do bailão criticava o Giovanni, que foi camisa 10 do Barcelona, porra. Vou te fazer é a única casca de banana que eu vou te jogar. Tu trocarias o Tabu por um título nacional da Série B? Claro. Eu acho que um título, o Tabu é Por isso que eu disse, um título nacional da Série B. Tabu muda uma coisa muito importante. Mas um título nacional da Série B também muda o patamar. E o clube é mais... É lógico. Eu sou dessa opinião também e já perguntei pro rival se tu trocavas a vitória histórica por passar de fase. Tipo, perde de 1 lá e ganha de 4x2, inverte os resultados. Muita gente, para minha surpresa, disse não, deixa a história do jeito que tá. Tá bom, eu entendo, eu preferia. Porque talvez eles chegassem numa final, enfim. Esse papo dessa história, enfim. Não sei se tu vai conseguir. Tu consegue montar o Remo dos teus sonhos? Os 11? Os 11? É. Sabe um outro cara que tu falou aí, sabe o que eu gostava muito de ver? Até pelo folclore dele, por ser criança, o Xuxa, o goleiro. Esse cara pra mim era demais. Tu consegue montar de 1 a 11 teu coisa? O goleiro seria o Xuxa? Não. O goleiro seria o Xuxa. O Xuxa. Teu lateral... Por tudo que... Acho que o lateral direito seria o Jura. Jura, que veio do São Paulo, campeão do mundo com o Tele. Tua zaga, eu acho que... Belterre com Monte Alegre. Tem um cara que eu lembro... Mas aí é que tu tem que ser, que é o Pagani, que também jogava muita bola. É só tu perguntar aí pro teu pessoal mais antigo. Lateral esquerdo. Pergunta pro pai do Paulão. Quem era o Pagani? Tio Paulo Mota. Lateral esquerdo. Eu acho que eu escolhia... Júnior Cachaça. Não, ele jogou... Não, sabe o que eu escolheria? Porra, gol importante pelo Remo, porra. Ele fazia gol, ele só bebia mais do que fazia gol, mas... Não, sabe um que eu gostava de ver no Remo, depois ele foi o Paysandu, foi até melhor no Paysandu, foi o Luiz Fernando. Não foi melhor no Paysandu, ele teve o título importante. O Luiz Fernando sempre jogou muita bola. Jogava muita bola. E um lateral direito que eu tenho lembrança... Galera, se eu estivesse conversando com o diretor do Paysandu, eu teria falado gente do Paysandu, tá? Paulo Verdão também. É um cara mais das antigas. Tá, então montamos a zaga. Montamos a zaga. Aguinaldo, tudo bem. Rogério Belém e Arthur. Rogério Belém, Arthur e Dema. Dema Cunha, é verdade. Temos 4, então lá na frente só pode 2. É esse? Aguinaldo, Dema, bora pela posição. Aguinaldo, Dema, Rogério Belém e Arthur. Tá, e lá da frente os dois... Viano e Alex. Porra, aí subia? Subia, né? Até ceia, né? Subia. Porra, e a maioria desses caras não conseguiu, mesmo com times maravilhosos do Clube do Remo, ter um título assim, né? Impressionante, cara. Nós também vinham uns caras grandes, porque é isso que a gente torce. Que quando a gente fala em futebol paraense, é isso que a gente torce. E isso que a gente falou ali na contratação, Paulo. De tu trazer o cara que tá subindo, que tá no ápice da carreira ou tá pegando aquela escada para subir. Tu que trazer, como eu te falei, tu traz um cara às vezes de idade mais avançada, que já tá no declínio da carreira. A não ser que, por exemplo, tem um cara que tem um banner dele aqui. Ele veio com essa idade, que é o Luiz Miller. Mas ele era muito fora de série porque ainda fez uma temporada genial no esporte e consagrou o Castor, né? Porque o Castor, falaram que o Castor era bom de bola por causa do Luiz Miller. Desculpa, Castor. Então,
Isso como tu falou, Paulo, infelizmente a gente formou um grande time que a gente não conseguiu chegar onde. Eu acho que é muito. É o que eu te falo, eu acho que a gente voltar pro Bahia, não. Jogar em série Sai B do Bahia. limbo, velho. Sai do limbo, não interessa como. Eu acho que a torcida tem, às vezes, dá uma complicada, tem que jogar que nem o Remo. Primeiro, faz algum tempo que o Remo não tem um estilo de jogo. Eu estou dando a minha opinião. Por quê? Porque mudou-se tudo, aquilo que tu falou durante muito. Não tem, o Remo não tem. O Remo joga pra frente, o Remo joga. Não tem. Eu acho que o Remo tem, nesse momento, opinião, de novo, fazer um time, nem que seja aos trancos e barrancos, jogando fechadinho ou arrebentando, para subir. Subiu, vai entrar milhões, se bem administrados, vão dar uma segunda. Aí tu volta a querer botar o estilo do Remo de jogo. E outra, acho que a torcida tem que entender, quem sou eu, que sou o maior crítico do chefe de torcedor, que quer que o torcedor... não posso esquecer. O Remo tem que entender, tanto o Remo sobe, não adianta ter, o Remo subiu, 2021 o Remo tá na Série B. Mano, o primeiro ano É pra se manter. Fica lá, no segundo ano fica, voltamos a ser o Remo, um time de Série B. Porque hoje Remo e Paysandu são times de Série C. Primeiro ano sempre é muito difícil de qualquer acesso que tu tem. Que tu muda o teu patamar. E nem todo mundo é Fortaleza. Não. Exatamente. Não, e o Fortaleza não sendo que o Mancha falava disso. Se a gente não ganha de vocês naquele em 2017 do Sampaio aqui, o Fortaleza ia ficar fora e tava morto. É jogo. É a história do jogo. Tava morto. Aproveitando isso, do chefe da torcida, do cara que quer mandar no torcedor, do jeito de se vestir, não pode beber no coisa e tal. Beber depois de uma derrota. Essa galera é a geração PlayStation que eu tanto critico. Que é o cara que acha que domina o esporte no joystick. Tu joga PlayStation? Jogar, na verdade eu tenho, só que acontecia. Tanto dizer, não quero mais essa porra, vou jogar agora. Hoje em dia não tem mais tempo. Agora eu vou jogar. Qual é o outro nome? Tem o PlayStation, tem o outro. Tem Brasfoot, tem essas coisas. Hoje tu é criticado porque tu forma time. Tu viste essa sacanagem? Agora dá pra falar que o Remo vai formar um time de games de novo, de esportes, né? Aí falaram, agora os diretores do Remo vão se dar bem. Aí eu fiquei pensando, eles iam ficar muito mais tranquilos se eles fossem os diretores de esporte do que de futebol. Hoje em dia, como eu te falei aqui, o Remo demanda mais tempo do meu próprio trabalho, que o Remo não era que sustenta a minha família, sustenta o meu filho. Eu não tenho mais tempo. Não tenho mais tempo. Uma coisa que eu fazia muito era de segunda, quarta, sexta. Eu jogo minha bola, uma atividade física. Praticamente não consigo ir. Não consigo visitar muito a minha família. Eu não consigo estar muito no meio dos meus amigos. Você está gravando dia de sábado, tu estava aqui que horas no sábado? 8? 8. E não vai acabar hoje por aqui, porque vou trabalhar, tem concentração, vou na concentração 7 horas. Então, sendo ou não sendo, eu não tenho mais tempo para isso. Até queria ainda ter tempo para jogar, mas eu não consigo. Não consigo fazer isso. Então ele nem joga PlayStation. Eu não consigo fazer a minha diversão, não consigo sair. Porque às vezes tu tá tão estressado com coisa que tu não tá com cabeça. Tu bebe? Bebo. Eu vou te dar. Então, eu não tô reclamando disso. Até porque também tu tá aqui, tu tá aqui porque tu queres. Eu escolhi isso. Mas, tipo assim, é uma coisa que às vezes, tipo assim, como eu te falei, é o desgaste que tem normal do cargo. E é uma coisa, tipo assim, que eu sinto falta. Eu quero ter de novo, entendeu? Tipo, é que eu falei, eu vim da arquibancada, eu fiquei em 2015 e 2016, voltei pra arquibancada. E voltou de novo. Voltei pra cá. E vou voltar pra arquibancada. Entendeu? É que eu te falo, eu tenho uma promessa que, independentemente, mas deixando o Remo na Série B. Cachado, né? Quero dar um tempo, respirar e ficar tudo beleza, entendeu? E aí eu fechou aqui, Paulo, o caderno, me lembrei de uma coisa. Não, fechou. Vou responder. Muita gente fala, tu falou em contratação, me esqueci. Muita gente falou, o Remo tá cogitando o Paulo Rangel. Não. O Remo tá
como eu vi, o Remo tá Eu não perguntei porque eu achei que era bizarro demais. Então, assim, eu nem vou dar muita moral. O do menino do Zé Carlos é porque eu vi uma coisa, tanto que aí tu respondeste. Ouvi o tal do volante canhoto, eu falei, pô, o Remo vai abrir uma frota, 8, 10, 15 volantes? Não, do Lucas é verdade. Tentamos trazer no início do ano. É um cara que eu converso com ele. Lucas? Qual é o Lucas? Lucas Siqueira, Lucas Siqueira. que tá na Portuguesa. É um cara. Um cara que Portuguesa paulista? Paulista, é um cara que viesse pra cá e ajudar muita gente. Ele comprou um projeto. Ele é um cara que tem muito mercado. Mas é uma tentativa. É uma tentativa que eu acho que a gente não vai conseguir trazer, porque ele já deixou bem claro que ele quer a Série B, que ele quer ir pra Série B. E ele tem mercado pra Série B. Põe pra Série B com a gente, tu joga 2021. Eu falei. É um cara que a gente tentou trazer no início do ano. É um cara que o Mazala falou que gosta, que quando ele chegou no Maranhão, que falou que gosta. É um cara que a gente... Meia. Ele é volante. Mas vem o meia, mais um meia ou tu... Paulo... Porque o Robinho é meia. É meia. É Então que tu tem tem Robinho, Paco e Eduardo. Eduardo. Tem Luquinha. E o nosso, que eu digo que eu tô no Remo, o treinador já disse que ele bem é ele e mais 10. Tem Luquinha. Então a gente tem... Eu acho que... Diferente que muita gente fala... Tem que fazer eles jogarem. Mais do que trazer mais um. Exatamente. Que o problema maior está no jogado que está no próprio individual. E o que acontece? E essas contusões, vou até falar uma coisa que ninguém na imprensa sabe aqui. Opa! Essas contusões que ocorreram aí atrapalharam muita gente. Olha, fora desses... Hermel, 3 semanas. Packer. Dudu nem vou falar, né? O Eduardo voltando agora. O Dudu tá nessa situação. Hermel. Aí o Hermel agora 3 semanas. Aí, essa semana, adoeceu. Pingo, Laílson, Varley, tudo pegou virose. Só o molecada. Não, mas tem mais gente, quem mais? Foi só. Então, a gente teve esse problema de... O Djalma também. Então são 4 daí. Se a gente já tem 4 aqui fora, 4, a gente já tá 8. Isso, o pessoal tá criticando muito que essas lesões musculares, eu não sei se estou saindo do coisa, foi muito culpa de um trabalho mal feito nesse início de temporada pela comissão que estava. Não, sim, talvez, pode ser, não fale-me sobre isso, não me bote Não, na cena. verdade, a gente, por essa semana mais aula ter chegam, a gente não chegou a sentar como a gente faz com a diretoria médica. Já tá todo mundo se cuidando no NASP? Já tudo é feito no NASP. Ou seja, acelera, né? Acelera, fora que a gente tem uma retaguarda muito boa aqui do Porto Dias, então a gente consegue fazer tudo. Então, como eu te falo, temos 4 batidos, temos mais 4 que estão doentes, para você treinar, senão você não cai. Então, é tipo assim, parece que aquela nuvem tá passando. É que seja agora, né, cara? Não, é isso que eu te falo. Tem males às Mano, vezes. o Paysandu vai se classificar pra final. Dá pra semi, que seja. Vai ser final, Caralho, velho, a parada é Série C. É óbvio que todo mundo quer o tricampeonato, o Paysandu quer tirar os 2 títulos do Remo, mas é subir, é sair do limbo. Não é, Paulo, e demônio. Eu nunca vou reclamar do que Deus faz. E eu nunca vou reclamar do que Deus faz. Eu não vou te falar assim, tudo que Deus faz é bom, porque a goleada não foi boa pra ninguém. Pra eles. Pro Deus deles. Pro do Brusque. Mas pra gente não foi boa a goleada. Mas a goleada fez que a gente tomasse atitudes num momento. A gente podia deixar para tomar essa atitude daqui a 2 semanas, 3 semanas, mas fez a gente tomar uma atitude antes. Então, eu vou te dar um exemplo. Eu vou te dar um exemplo aqui que eu falo porque eu tava. Se a gente ganha a Copa Verde em 2015, nós não subiríamos. Eu falo porque eu tava aqui. Nós não subiríamos. Porque a gente achar que estava tudo certo e achar que estava tudo bem e a gente não ia conseguir subir, entendeu? Então o que acontece? Não, pode perguntar. Eu ia fazer uma entrevista com o Charles aqui, pode ser? Pode. Só tô terminando, só tô 5 minutos, tá gravando, tá. Senta aí, Caxi. Fica à vontade. Eu vou fazer com o Charles aqui, tá? Aí. Peraí, calma, que agora tem que... Volta. Aí o que acontece, Paulo? Se a gente... Em 2015 não tivesse tido aqui fatídica derrota, que ninguém esperava se a gente não fosse campeão ali, a gente não tinha subido. Porque tem algumas Eu sei, as coisas pelos bastidores. Então, o André fala que ele acha que aquela comemoração atrapalhou muito
Teve um título paraense Teve um título que todo mundo focou no título, no coisa da Série C e achou que tava ganhando. Aí o La Musique foi fora. Não, e aconteceu muita coisa que a torcida não sabe que aconteceu aí nessa viagem. Clima de oba-oba, teve uma outra situação aí que pouca gente sabe, que hoje em dia não vale mais a pena falar. E acabou que o futebol, bom, A história da bola não entra por acaso. não entra por acaso e a bola Pune. E ela pune. Ela pune principalmente a soberba e a falta de trabalho. O caminho certo. Então eu vou te pedir uma coisa, para tu terminares. Assim, eu acho que tu tá aqui, o canal tem, graças a Deus, uma boa audiência. Eu queria que tu mandasse então aí pra gente terminar, já te agradecendo a disponibilidade de encarar a história do Dar a Cara, tá aqui, tá dando a cara. Acho que eu consegui trazer todos os temas que estão aí, por Dirson responder. Deixa teu recado. Primeiro, obrigado mesmo, cara. Obrigado por ter vindo aqui no canal, esse canalzinho humilde, porém de garbo e elegância. Não, eu que agradeço, Paulo. Eu já te acompanhava pelo Twitter. Eu sempre achei essa entrevista muito boa. E as pessoas que foram contigo, que eu perguntei o André, eu entrevistei o Jansen, eu entrevistei o Kila. Então são caras que sempre falaram que sempre foi muito bacana. Eu que tenho que agradecer de estar aqui. Foi um papo muito gostoso, foi um papo bacana, assim. Sem Como filtro, não tem... Como a gente estivesse conversando entre amigos. É verdade. E o que eu tenho que falar pra torcida é que nunca as coisas vão ser 100% sempre. Sempre vai aparecer alguns problemas no meio do caminho. Eu acho que a função nossa de gestor é consertar esses problemas. Aconteceu essa tragédia. Eu vou julgar que foi uma tragédia, porque foi uma tragédia. Até hoje eu ainda lembro do jogo. Então, E que apesar de continue muita lembrando. gente, exatamente, e apesar de muita gente achar que não, abalou muita gente aqui dentro. Abalou muita gente profissional do futebol, que é acostumado com derrota, com glória e derrotas, e abalou gente aqui. Então, nenhum clube, nenhum situação trabalha sempre com as coisas positivas, trabalha com as coisas negativas. Eu falei sobre as contratações, que muita gente criticava sobre a contratação. Eu mostrei aqui os critérios e o que fizeram os jogadores estarem aqui no Remo, e todos são merecedores de estar aqui. Nós estamos mudando um pouco o patamar do clube, Paulo. Não foi porque o Fábio caiu de presidente naquele dia lá. Não existe Messias. E a partir daí a gente começou a mudar o clube. Não existe Messias. A gente, que é muito criticado, quase 2 anos antes, nós já sentávamos e planejávamos o que íamos fazer. Nós planejamos estar no clube. Infelizmente, resultado esportivo não tem como planejar, mas tem como planejar melhorar o clube. E o que a gente entrou com o projeto de sanear o clube, de tornar um clube, voltar com o clube era antes, abrir o Bainão, tudo isso a gente está cumprindo. Verdade. Tudo isso a gente está cumprindo. Agora a gente não pode, infelizmente, mandar no resultado esportivo dentro de campo. Mas eu acredito que, para mim, o futebol só dá resultado quando as coisas internas estão no caminho certo. E a gente está trabalhando e está fazendo as coisas internas darem certo. Dirson, obrigado pelo agradeço, papo. Paulo. Acho que vocês vão gostar. Qualquer coisa aí, bota teus comentários. Primeiro te segue, te inscreve, enfim, faz tudo que tu já sabe. Bota teus comentários, porque com certeza, se vier coisa boa, vai ter outro conteúdo com o Dirson e ele responde o que eu não consegui trazer. Valeu? Obrigado mais uma vez, direto da Toca do Leão. É nós, Queiroz. Tchau! Espero que tudo isso tenha sido gravado, que eu deixei lá.